Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. E no episódio de hoje nós vamos estar meditando numa passagem da Palavra de Deus que fala justamente sobre a própria Palavra de Deus. Já que em nosso podcast a Bíblia é o nosso assunto e através dela nós podemos alcançar o nosso principal objetivo, que é conhecer a Deus através da revelação da sua Palavra e também através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Desse modo, nós vamos estar meditando neste episódio sobre uma mensagem acerca da própria Bíblia como Palavra de Deus. Mas antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero convidar você a estar assinando o meu canal do YouTube e especialmente assistindo aos vídeos da playlist Exegese e Exposição. Ali tem bastante conteúdo se você se interessa em estudar a Bíblia com bastante cuidado e também com bastante precisão e profundidade. Então, assine o canal, clique no sininho para que você possa receber as novas notificações e também esteja compartilhando e curtindo, dando o seu like nos vídeos que estão ali. Caso você prefira participar de algum curso com aulas especiais que eu preparei, você pode acessar também o site www.contextualizar.com.br. Ali existem cursos que você pode fazer para aprimorar cada vez mais o seu conhecimento da Palavra de Deus. E também poderá baixar gratuitamente vários e-books de minha autoria, todos em PDF, para que você possa então compreender um pouco mais da Palavra de Deus. E para fechar essa parte, eu quero convidar você também a conhecer o meu canal do Telegram, Exegese e Exposição, Materiais. Ali tem muito material gratuito para que você possa baixar e também compreender mais a Palavra de Deus, inclusive links para que você assista vídeos e também possa baixar um programa gratuito para o seu estudo bíblico e você vai realmente avançar bastante no seu conhecimento. Então aproveite tudo que tem ali. Conheça também o meu livro Revelações Originais do Salmo 23. Esse é meu último livro publicado, onde eu analiso cada palavra de cada versículo do Salmo 23 à luz do original em hebraico. Eu tenho certeza de que você vai curtir bastante e aproveitar todo o conhecimento, todo o tesouro que eu pude minerar e compartilhar com você nesse livro. Muito bem, vamos meditar agora no texto da Palavra de Deus, que é base para o nosso estudo de hoje. E ele está no Salmo 119, do versículo 140. E eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz da seguinte maneira: A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. O tema do Salmo 119 é a excelência da lei do Senhor, onde todos os seus verbos mostram a magnitude da palavra de Deus
que serve para todos os momentos da nossa vida. De fato, este é um salmo alfabético de caráter mais rigoroso do que qualquer outro, com 22 estrofes, cada uma com 8 versos, iniciando com uma letra do alfabeto hebraico, onde o salmista faz uma poesia acerca da palavra de Deus. Bom, o verso 140 está na 18ª estrofe e nos diz que a palavra do Senhor é muito pura, puríssima, refinada, com o sentido de estar firme, corroborando assim com o Salmo 12, versículo 6. E o texto diz o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. É interessante como esse texto nos fala sobre a pureza da palavra. A pureza da palavra de Deus, que é extremamente purificada pelo próprio Deus. Isso porque ele mesmo teve essa iniciativa de produzir uma palavra pura no sentido da sua origem, já que o próprio Deus, em sua santidade, é a origem da sua própria palavra. Assim foi o próprio Deus que a revelou a nós. Um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido por cada um de nós que deseja se aproximar dele. Então, ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade para a nossa própria vida, dos seus propósitos para o seu povo e também dos seus próprios atributos, os atributos divinos, as qualidades que Deus tem e que definem a nossa compreensão de quem é o nosso Pai Celestial. Bom, a palavra, então, não foi purificada por homens, mas ela purifica, na verdade, os homens, por causa de sua procedência divina. Mas qual deve ser o propósito da palavra de Deus? O estabelecimento da palavra de Deus no céu se opõe às suas mudanças e revoluções aqui na terra. Bom, os compromissos da aliança de Deus já estão plenamente estabelecidos. Então, os seus propósitos são conhecidos daqueles que são seus, daqueles que pertencem a Deus. Um dos objetivos de Deus, ao se revelar, é ter um relacionamento pessoal com os seus filhos, por meio da sua palavra que é pura, como nós estamos estudando nesse texto. Vamos agora tratar dos acontecimentos mediante a palavra de Deus. O primeiro deles é a revelação do único Redentor, que é Jesus Cristo, Senhor, e essa revelação foi feita pela sua palavra. Então, através dela, nós podemos conhecer o nosso Salvador, o nosso Redentor. A palavra de Deus também nos traz a revelação da maior manifestação da graça de Deus para a humanidade, em Cristo, o Messias. Essa, portanto, é a maior revelação da palavra de Deus. Então, se quisermos estar a par de todos os acontecimentos, devemos buscar na fonte pura, que é a palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que está registrado lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O texto bíblico nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, olha que interessante, a palavra de Deus revela a pessoa do Filho, assim como também revela a pessoa do Pai. E, portanto, isso faz parte de todo esse processo revelacional de Deus, para que possamos conhecê-lo como de fato ele é, e todo o seu plano arquitetado para que possa trazer a redenção para a humanidade devido ao grande problema, que foi o problema do pecado original, lá no Éden, praticado por Adão e também por Eva. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon.
Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Vamos falar agora sobre os resultados produzidos pela Palavra de Deus na vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus traz como resultado um profundo amor dos servos do Senhor por ela mesma, pela sua própria palavra. Também nos traz o reconhecimento de que não somos nada sem a orientação da Palavra de Deus. De fato, muitas vezes temos dificuldades em nossa própria vida porque simplesmente não conhecemos o princípio bíblico que poderia nortear as nossas decisões. Alguns problemas que enfrentamos, por exemplo, são causados por nós mesmos, quando simplesmente não damos ouvidos à voz de Deus naquilo que está revelado em sua palavra como um princípio norteador para a nossa vida. Então tomamos uma decisão errada e as consequências dessa decisão errada podem nos acompanhar durante um bom tempo da nossa vida. Então, se queremos nos ver livres de problemas maiores, devemos prestar atenção nos princípios da Palavra de Deus. Quando fazemos assim, estamos então nos precavendo para que não estejamos cometendo os mesmos erros que muitas vezes cometíamos antes de termos contato com uma revelação especial que a Palavra de Deus nos dá. O outro resultado produzido pela Palavra de Deus em nós é a exaltação e glorificação do próprio Deus vivo. Sim, de fato, a Palavra de Deus nos leva a termos esse espírito, esse desejo de adorar, de servir, de glorificar, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Por fim, podemos então mencionar como propósito da revelação de Deus o objetivo dele próprio ser glorificado. Deus, então, se manifesta aos seus filhos, proporcionando-lhes o conhecimento a respeito de si mesmo, e então se relacionando com eles. Esses filhos de Deus, em atitude de reconhecimento, respondem glorificando ao próprio Deus. Como conclusão, nós podemos citar aqui uma ideia propagada por João Calvino, aquele teólogo da Reforma, que nos fala sobre como podemos entender a palavra de Deus no contexto em que ele vivia na sua época e podemos ainda viver hoje. João Calvino sugere que a causa do seu zelo em relação à sua palavra foi o amor que ele levava à doutrina celestial. Ou seja, João Calvino entendia que, quando ele amava a doutrina celestial e queria conhecer um pouco mais, isso produzia zelo no seu coração para estudar, para conhecer, para meditar a palavra de Deus. De um modo geral, eu costumo dizer aos meus alunos e àqueles que acompanham os meus estudos, seja no seminário, seja na igreja, ou mesmo aqui pela internet, eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro para ser meramente lido, como se fosse um romance, uma revista em quadrinhos ou um livro qualquer. A Bíblia ela foi feita para ser estudada. Isso porque existe um distanciamento cultural, linguístico e histórico entre nós aqui no século XXI no Brasil e também o texto bíblico que aconteceu lá basicamente em Israel, em países ao entorno de Israel, e há mais de 2.000 anos atrás. Alguns textos já são tão antigos quanto a própria humanidade, como, por exemplo, a revelação bíblica de Gênesis, que diz como que a humanidade surgiu. Portanto, devemos nos preparar para poder estudar a palavra conhecendo o seu contexto original. Por isso mesmo que eu criei esse canal do YouTube e também criei esse podcast, para que você possa ter instrumentos para que então consiga entender a Bíblia dentro do seu contexto original, seja conhecendo a língua hebraica, a língua grega ou mesmo informações histórico-culturais
que muito nos ajudarão a compreender a palavra de Deus. Portanto, eu quero recomendar a você que continue acompanhando os estudos que eu venho colocando, ou no canal do YouTube, ou então no seu agregador de podcast preferido. O mais importante é você não ter preguiça de estudar os assuntos que dizem respeito à compreensão da palavra. Portanto, nada de preguiça intelectual, nada de estar simplesmente se contentando com pouco. Procure cavar fundo para que você possa compreender os tesouros escondidos da palavra de Deus. Para isso, é bom você assinar o meu canal do YouTube, clicar no sininho, compartilhar e também dar o seu like. Isso ajudará a aumentar o alcance dos estudos bíblicos com qualidade que eu tenho procurado fazer. Além disso, também você pode conhecer as minhas obras literárias. Então, acesse o site www.contextualizar.com.br. Ali você terá e-books de minha autoria, todos gratuitos, e você também poderá conhecer os cursos bíblicos que eu tenho colocado ali. 2 deles, inclusive, são gratuitos, você pode acessá-los gratuitamente ainda hoje, caso queira. Conheça também o meu canal do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais, com muito material gratuito em PDF para você poder baixar, inclusive links para que você possa baixar programas da Bíblia para usar no seu computador ou no seu celular. Tem ainda o meu grupo especial, que é o grupo do Hotmart Sparkle, chamado também de Exegese e Exposição. Nesse grupo você vai pagar apenas R$10 por mês, uma mensalidade muito pequena, que hoje em dia, na verdade, não dá nem para tomar um lanche, não é? Mas você pode, então, com esse pequeno valor, me ajudar a continuar no ministério e ter acesso a muito material exclusivo. Só para você ter uma ideia, quando eu lanço um podcast novo, um estudo bíblico novo, ou um vídeo, vai primeiro para esse grupo do Hotmart Sparkle. Então, você simplesmente poderá acessar esse material antes de ele entrar nas mídias normais, no YouTube ou mesmo no podcast. Então, antes de suas estreias, você tem completo e total acesso a esse material antes de todo mundo. Então, você pode ter essa vantagem ao assinar esse grupo Hotmart Sparkle. E fique atento, lá também tem muito material inédito que eu não coloco nas redes sociais abertas ao grande público. Então, vale a pena você conhecer o grupo Hotmart Sparkle. Você pode clicar no link para acessar esse grupo aqui na descrição deste episódio. Muito bem, eu quero agradecer você pela sua atenção, espero que tenha sido de grande interesse para você o estudo bíblico que preparamos hoje sobre a Palavra de Deus. E fique atento, novos episódios virão com muito conteúdo da Palavra para edificar a sua vida e também aumentar o seu conhecimento. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.